A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fundou o Império Brasileiro, foi plantada uma semente. Essa semente foi cuidada para que crescesse em terra fértil, para dar bons frutos. Poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que maravilha recomeçar mais um semestre com vocês. Espero que vocês tenham descansado bastante, tenham aproveitado as férias para continuar a falar um pouquinho aqui, para estudar, continuar estudando sobre a história do Brasil. Tenho certeza que vai ser um semestre muito legal e que vocês vão gostar muito de tudo que nós vamos falar sobre a história do nosso país. Vamos comigo? Vamos lembrar como o Brasil estava antes que nós entrássemos de férias. Dom Pedro II estava governando o Brasil. O Brasil era um império independente de Portugal. Dom Pedro II governou durante um longo período, não foi mesmo? Lembram disso? Pois é, no governo de Dom Pedro II, nós tivemos uma grande modernização do nosso país, ferrovias chegaram, a produção do café foi expansiva e o Brasil se desenvolveu muito. Seu governo acabou sendo substituído por uma nova maneira de governar. Um novo sistema de governo vai surgir a partir do dia 15 de novembro de 1889, um ano depois da abolição da escravidão. Vai acontecer um golpe militar e a proclamação da República vai acontecer no nosso país. Nosso país vai deixar de ser um império e vai se tornar uma república. Mas afinal, o que é república? Proclamação da República. Quem mandava no Brasil antigamente era Portugal. Império é quando tinha um rei e república era quando tinha uma reunião em que todos podiam discutir o que podia fazer pela cidade. República é uma coisa pública que todo mundo pode participar, tem direito para todo mundo discutir. A proclamação da República é um marco na história do Brasil. Em 15 de novembro de 1889 é realizado um golpe militar. Dom Pedro II é destituído de seu cargo de imperador e a monarquia é substituída pela República. Os principais ícones da proclamação da República foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Em novembro de 1889, a República do Brasil foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele contou com a ajuda dos militares. Nesse dia, a monarquia chegou ao fim e o Marechal Deodoro se tornou chefe do governo provisório. Em 1891, ele ganhou a eleição e tornou-se o primeiro presidente da República Brasileira. Nesse novo sistema político, o presidente da República é o chefe do governo e tem a ajuda de ministros que ele mesmo escolhe. Uma república democrática é aquela em que o povo participa do governo ao votar. Assim, o povo escolhe os seus representantes, que ficam um tempo determinado no poder. Depois de instituída a República, o poder ficou dividido em 3 ramos: o executivo, representado pelo presidente; o legislativo, que elabora as leis, é o Congresso, com a Câmara e o Senado; e o judiciário, que julga o cumprimento das leis. Vocês sabiam que o símbolo da República no Brasil é uma mulher? Sim,
A mulher foi escolhida para ser o símbolo da República, como um símbolo de liberdade, de inovação, uma vez que a mulher já vinha conquistando o seu espaço na política, na sociedade brasileira. A mulher já não tinha mais apenas aquele papel de dona de casa, mas elas estavam ganhando espaço. Então a mulher se tornou símbolo da República no nosso país. Quem foi esse nosso primeiro presidente do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil após a proclamação da República. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Olá, eu me chamo Manuel Deodoro da Fonseca, mas eu sou mais conhecido por Marechal Deodoro. Eu nasci em Alagoas em 1827 e com 21 anos eu me juntei ao Exército Imperial. Tomei posse do comando da província do Rio Grande do Sul em 1855 e 2 anos depois chefiei o setor anti-escravista do Brasil. Quando proclamei a República em 15 de novembro de 1889, assumi o comando do governo provisório. Alguns meses depois, fui eleito presidente pelo Congresso Nacional. Apesar de todo o meu esforço como primeiro presidente do Brasil, houve diversos problemas econômicos e revoltas que me forçaram a deixar o cargo em 1891. Com uma forma nova de governo, foi necessário também criar alguns símbolos novos, símbolos nacionais. Entre esses símbolos, foi criado o hino da proclamação da República. Vocês já ouviram esse hino? Bom, pessoal, agora que você já sabe um pouco mais sobre a proclamação da República, vamos realizar a atividade proposta no caderno de História, que está bem explicadinho lá no nosso planner. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!